Deixa eu compartilhar o meu mapinha mental aqui. E uma coisa que eu quero até já, já mostrar para vocês, né? Eu não sei se vocês perceberam, e eu fiz uma coisa aqui que foi proposital, tá? Vocês perceberam o seguinte: desde que a gente começou esse programa ele começou com uma aula, né? Uma aula que eu fiz, usando esse mesmo mapa mental aqui. Então, eu fiz uma aula, foi uma aula que também durou mais ou menos umas 3 horas, aquela aula. E a partir daí, quando a gente começou esse programa, a gente foi expandindo tudo aquilo que a gente viu na aula, né? E olha que interessante, o mesmo conteúdo que foi dado, sei lá, numa aula de 2 horas, a gente conseguiu expandir aqui para trazer para um treinamento inteiro, que durou mais de 10 horas. Tá? Eu queria, e por que eu estou falando isso aqui para vocês, né? Eu quero só trazer um pouco para a consciência de vocês duas coisas. Primeiro que essa é uma boa medida, é uma boa forma de a gente avaliar o quanto é profundo o nosso conhecimento no determinada área. Eu sempre falo assim, para você, quando você vai escolher um nicho, você vai escolher um problema para você poder resolver, é muito importante que você escolha uma coisa que você tenha muito domínio. Por quê? Porque você precisa ser capaz de falar, às vezes, sobre uma hora, sobre um tema pequeno. Então, assim, a gente tem que ser capaz de falar sobre uma hora, sobre uma coisinha é, é, pequena. De repente, eu vou falar uma hora sobre e-mail. Então, você precisa ser capaz de expandir o assunto, de entrar no assunto, ser profundo no assunto. Isso é uma das coisas que vão fazer. Quando você faz uma live, por exemplo, vai fazer uma live. Você precisa ser capaz de fazer uma live de uma hora ou de meia hora, que seja, falando de um assunto com profundidade. Isso é uma primeira insight que eu queria trazer para vocês logo de cara. Eu sei que não tem muito a ver com o que a gente está falando de mentoria aqui, isso, mas acho que vai ajudar, porque todos vocês são especialistas fazendo conteúdo. Segunda coisa que eu queria mostrar com isso é como que você faz a construção do método. Se vocês perceberem, eu fiz aqui na frente de vocês, ao longo desses dias, toda a construção desse método. Toda a construção desse método foi feita aqui na frente de vocês. Desde o primeiro passo lá, né? Quer dizer, então, desde quando eu cheguei aqui, que eu criei o webinário, o webinário ele foi feito aqui, se vocês forem olhar, né, o webinário ele foi feito seguindo exatamente os passos que eu ensino no HTC. Tá? Então, por exemplo, sei lá, o passo 1 aqui são as cinco promessas, tá? Vamos ver se não tem 5 aqui, ó, viu? 5 promessas, o passo 1, tá? O passo 2 aqui eu fiz falando sobre as 5 razões, eu fiz até mais de 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu fiz até mais de 5, 6 razões aqui, né? Aliás, não foi 5, isso aqui foi só uma pergunta. Então, aqui, ó, eu falei aqui as 5 razões pelas quais vale a pena assistir esse conteúdo. Passo número 4, eu falei sobre as armadilhas, né? Então, eu comecei falando sobre o problema de mentoria, as consequências, eu falando sobre as armadilhas, né? As armadilhas que impedem a pessoa de ter resultado. Aí, depois, eu venho para cá e entro nos 5 passos para o programa, para você poder conseguir montar uma mentoria americana, entre os 5 passos. Você percebe? Tem 5 passos aqui, ó. E aí, ó, é nesse ponto que eu quero falar aqui, né? Esse webinário aqui, ele foi especialmente construído para isso. Ou seja, eu já construí os passos, já pensando nos passos do próprio programa. Tá? Isso aqui não é uma obrigatoriedade quando você faz um webinário, não. Tá? Eu sei que o assunto aqui não é binário, mas só porque, para ninguém confundir depois. Isso aqui, né, necessariamente, os passos que você faz no webinário não tem que ser os mesmos passos do seu método. Nesse caso aqui, eu escolhi fazer isso propositalmente para fins didáticos, porque didaticamente para vocês entenderem isso melhor. Então, repara o seguinte, eu fui construindo aqui um método da mentoria americana baseado aqui, ó, em 5 passos, que são os mesmos 5 passos que eu ensinei para vocês fazerem o método de vocês. Então, eu ensinei para cada um de vocês. Faz o método em 5 passos. E eu fiz isso aqui na frente de vocês. Aí eu fui mostrando aqui os 5 passos, né, para você poder criar a mentoria americana. Então, isso aqui é o que a gente chama de metaprocesso.
né? É o processo do processo. Eu estou aqui mostrando para vocês aqui os bastidores, né? Por trás da cortina de como é que você constrói isso. Como é que eu construí essa apresentação. Então, ela foi feita aqui. E, enfim, chegamos aqui nos 5 passos, que são os passos do programa. E aí o ponto que eu queria chegar é esse, né? Como é que está o método aqui. Então, vocês estão vendo o método aqui? Eu fui criando o método na frente de vocês. E se vocês perceberam, eu fui fazendo isso e também de uma maneira que você consegue diferenciar como que eu apresento o método. Se você depois pegar a gravação, eu sugiro que depois vocês façam isso, na área de venda de vocês, tem a gravação lá da mentoria americana, desse webinário que eu fiz. Quem estiver estudando o webinário, dá uma olhada depois lá. E você vai entender exatamente como é que eu estou apresentando o método no webinário e como que eu diferencio isso quando eu estou apresentando dentro do curso para vocês, dentro do treinamento para vocês. Tá? Mas, enfim, então está aqui. Queria fazer esses cursos aqui, como é que a gente foi exatamente fazendo essa construção. Tá? Fazendo uma revisão aqui do que a gente viu ao longo desses dias, né, ao longo dessas semanas, estudando isso. Então, a gente falou sobre o método, tá? Eu expliquei aqui qual era o que é o método, qual a importância do método, como que a gente cria um método. A gente trouxe aqui alguns exercícios para que você pudesse aí criar e desenvolver o seu método. Eu fiz questão de explicar para vocês que o método ele não é uma coisa que tem que ser nem engessada e nem ultra complicada. Basicamente, você pode começar um método com alguns passos, né? Com alguns passos simples. Por quê? Porque você já tem esse conhecimento. Você não precisa fazer uma pós-graduação para montar um método. Tá? Não precisa. Basicamente, você só precisa pegar aquilo que você sabe e fazer uma desconstrução mental. Muitas vezes eu vejo pessoas que, quando fala de criar um método, a pessoa, putz, quer estudar, quer pesquisar não sei o quê, quer fazer um negócio. E a melhor forma de você criar um método é você olhar para aquilo que funcionou ou com você ou com algum cliente seu e fazer uma desconstrução. Putz, beleza, eu cheguei em tal resultado. O que eu fiz para chegar nesse resultado? Quais foram os passos que eu dei? E são esses passos que você vai utilizar para construir o seu método. Então, isso é um método. O método é o caminho para a meta. Também expliquei que um método é diferente de um curso, né? Ainda que sejam muito parecidos, mas enquanto um curso ele é basicamente feito a partir de conteúdo, né, de formação de pilares, o método não. Ele é pensado como uma coisa que você vai avançando, como um passo a passo. Ele não é pensado como um conteúdo que fica estanque ali, ou como um conteúdo que ele tem fins apenas de informação. O método ele é um conteúdo que ele é totalmente aplicável para um resultado. Então, isso, na minha opinião, é o que vai diferenciar um conteúdo que você vai ver, uma consultoria, de uma aula. Vamos falar assim. Então, se eu for numa faculdade, assistir uma aula de marketing, eu vou assistir uma aula onde vai ter lá uma série de conceitos que vão estar sendo falados lá. O método não. Ele não tem conceito, ele não parte do conceito. Ele parte da experiência prática e ele usa o conceito para explicar a experiência prática, não o contrário, né? Então, expliquei aqui um pouco sobre o método. Falamos também sobre o game, né? Sobre o game, sobre os marcos. Eu expliquei aqui sobre, ao longo dessas semanas, sobre as grandes diferenças, né, de você criar o desafio, que os seres humanos são movidos a desafios, que você pode estabelecer marcos no seu programa, tá? Falamos do progresso mais importante que o resultado. E uma sacada muito legal, né, que a meta do programa não precisa ser a meta final, mas a meta intermediária. Ou seja, se você sempre vai ter um próximo passo para o seu cliente. Então, a meta do seu programa não é o final, sempre vai ter um próximo passo. A gente falou sobre isso aqui também. Falamos também um pouco sobre comunidade, né? Eu falei sobre hierarquia social, grupos, sobre a importância de você, de fato, criar uma comunidade onde você consiga trazer pessoas que tenham a mesma cultura, que tenham os mesmos valores, as mesmas crenças, que estejam alinhados ali, tá? Isso é muito importante para que você possa ter o ambiente ideal para que o seu método possa ter resultado. Porque não adianta nada, por exemplo, se eu estou falando de alto valor,
né, o meu método para você poder vender alto valor, e o ambiente, né, se o ambiente não ajuda nisso, se o ambiente não proporciona, se eu não tenho pessoas que estão falando disso, que estão vendendo, que estão tendo experiências, que estão compartilhando experiências com isso. Então, se eu não tenho isso, tá? Não adianta. E uma coisa que eu não sei se eu falei, mas eu acho importante falar, e é uma dica de marketing, né, não é de entrega, mas é de marketing que eu vou trazer, é o seguinte: você vai perceber que o mesmo ambiente que você vai criar dentro do seu programa, ele é muito parecido com o ambiente que você cria fora do seu programa. Então, quando eu estou me comunicando com a minha audiência, existe uma similaridade muito grande entre a comunicação que eu tenho com a minha audiência e a comunicação que eu estou tendo dentro do grupo. Ou seja, entre as pessoas que estão na minha audiência e as pessoas que estão passando no meu grupo. É, essa coisa existe. É mais ou menos assim. Se eu tivesse uma igreja, seria como, por exemplo, eu ter uma missa dominical que vão crianças, que vão convidados, que vão uma série de pessoas, e eu ter, por exemplo, outras missas que acontecem ao longo da semana, que são missas que são mais, como é que eu vou te falar? São mais introspectivas, são falando melhor, às vezes, com membros da comunidade, tá? Mas, enfim, então, os assuntos eles são muito parecidos, e a diferença é que quando eu estou falando para a minha audiência, eu vou falar muito mais sobre dores, eu vou falar muito mais sobre armadilhas, vou falar muito mais sobre problemas que as pessoas têm, vou falar muito mais sobre oportunidades que existem, vou falar muito mais sobre isso, porque as pessoas não estão, às vezes, prontas para eu poder entrar no detalhe do assunto. E dentro do meu programa, eu vou ir mais a fundo, vou me aprofundar mais naquelas questões, que foi exatamente o que eu fiz com vocês aqui. Então, quem assistiu o webinário teve uma experiência e quem participou do programa teve uma outra experiência muito mais profunda. Bom, que mais? Falamos de evento também, falamos do evento. Para que serve o evento? Então, o evento é importante você ter um palco, ter conexão, né, mostrar o progresso das pessoas. Falei que o evento é uma peça importante na renovação do programa, tá? Falei um pouco também sobre o desenho, falei sobre o desenho do evento de 1, 2, 3 dias, expliquei o escopo do evento, né? Como é o evento 3 dias, o uso de dinâmicas, o uso de atividades dentro do evento para poder ajudar você a transformar o evento numa experiência. A gente falou sobre o evento. Falamos também sobre coaching e sobre os entregáveis, né? Então, a gente falou aqui sobre o onboarding do seu programa, como você vai lá e você cria o onboarding do seu programa, né? Para que serve o onboarding? A importância de ter um onboarding no seu programa. As pessoas têm que chegar no seu programa e elas têm que ter um momento ali de recepção, de entrada. Então, senão a pessoa... Eu canso de ver gente que entra em mentoria, a pessoa jogada na mentoria lá, né? Então, não tem ninguém que explica nada para ela, mas é importante você ter um onboarding. Então, a pessoa, quando ela começa no programa, tem que ter um onboarding, tem que ter uma entrada, um passo a passo, tem que ter uma reunião ali de orientação, de dizer a pessoa como é que funciona a coisa toda, tá? Falei também sobre a incubadora, como é que você estrutura uma incubadora. E eu expliquei que a incubadora a incubadora ela foi uma peça que, particularmente para mim, eu aprendi a fazer isso com um cara na Austrália, né? Montar essa incubadora. E particularmente para mim, quando eu aprendi essa coisa da incubadora, foi muito bom, foi muito útil para mim, porque a incubadora ela ajuda a fazer um alinhamento ali no programa, sabe? É você criar um processo no qual todas as pessoas que entram na sua mentoria, elas estão alinhadas com aquilo que você de fato está querendo fazer na mentoria. Então a incubadora ela faz isso. E aí, enfim, eu falei de como é que você pode fazer uma incubadora. Eu expliquei a incubadora que a gente faz na HTC, né? Que a gente faz com construção individual, com tarefas, com materiais que você tem que, com coisas que você tem que fazer, né? Você tem coisas para fazer e coisas para estudar, né? Então, a incubadora tem isso. A incubadora tem coisas para fazer, coisas para entregar. Vou botar até aqui, ó, coisas para entregar. Então, na incubadora, o aluno tem coisas que ele tem que estudar, coisas que ele tem que fazer, né? Ele tem que executar, e coisas que ele tem que entregar na incubadora. Tá? Então, falando sobre isso.
Falei também sobre o laser coaching, expliquei como é que a gente faz o laser coaching, tá? Né? Expliquei a minha estrutura de sessão de 3 passos. É muito simples essa estrutura, tá? Basicamente uma estrutura onde você vai ver o que está funcionando, qual é o desafio que você aprendeu hoje. Então são 3 passos simples para você poder estruturar uma sessão em grupo, tá? Expliquei que o laser coaching ele tem um foco sempre no próximo passo, na superação de bloqueios. Então, o laser coaching não é uma coisa para a pessoa poder ficar fazendo da vida dela, não. É para falar do próximo passo. É para falar qual é o próximo passo, o que eu tenho que fazer no próximo passo. E é para resolver bloqueio, porque a pessoa não está fazendo, tá? Falamos também sobre o papel do mentor, que é proteger a energia do grupo, lidar com detratores, aumentar a esperança, tá? Falei sobre reforçar o aprendizado, aumentar a energia, enfim. Então, o papel do laser coach dentro da sua mentoria. Ah, também falei do treinador, né? O que faz um treinador no seu programa, tá? O papel do treinador é um papel de acompanhar a prestação de conta, de fazer um acompanhamento, de garantir a execução do plano, tá? E aí, falando disso, o treinador também acompanha os desafios, check-up de tarefas, de metas, tá? Falei aqui sobre o especialista, né, que é a pessoa que domina o seu, o seu conteúdo, o seu método. E eu expliquei aí algumas das atividades que o especialista fez, também falando sobre remuneração, sobre contratação dessas pessoas, enfim, abordamos aqui esse assunto. Na parte do coach ainda falamos ali sobre ferramentas, eu falei, foi bem legal essa aula, eu gostei dessa aula. A gente falou sobre ferramentas, vulnerabilidade, expliquei que coaching é liderança, falei sobre os acordos no grupo, sobre confiança, como você lidar com o síndrome de expositor, falei sobre a armadilha do sucesso, né? Inclusive falei hoje sobre isso, né? Que é o princípio de Peter, expliquei hoje sobre esse princípio aqui, que você é sempre competente, você é sempre promovido, né? E você vai crescendo até o seu próximo nível de competência. Também falei isso, falei do, né, o sucesso é um túnel escuro. E também falei de diversas técnicas, perguntas poderosas, espelhamento, tema de padrão, história, visualização, empatia, acordo, compromisso, enquadramento, tá? Enfim, então, só aqui fazendo um resumo do que rolou nesses últimos dias, nesse longo programa.